Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Dias de Preparo. Lembrando, esse é apenas um resumo, recomendo aos irmãos lerem o capítulo completo, escutem o audiobook, lá no aplicativo da Bíblia, que os irmãos terem todo o conhecimento. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Dias de Preparo. Sua argumentação com respeito às profecias era tão lógica, seus esforços tão manifestadamente acompanhados pelo poder de Deus, que os judeus ficavam confundidos e eram incapazes de responder-lhe. Aqui, um ponto importante, está falando de Saulo, quando ele começou a argumentar, quando ele começou a trazer a lógica por trás de toda a escritura, os judeus não conseguiam argumentar com ele, porque eles viam claramente que ele estava correto, acompanhados pelo poder de Deus. Quando nós nos instruirmos na palavra, quando buscarmos a palavra, quando de fato estivermos nos aprofundando na palavra, é o poder de Deus que irá falar através da nossa boca e não iremos ficar confundidos, não iremos As pessoas que quiserem rebater a palavra ficarão confundidas, porque elas não terão argumentos para debater, para argumentar contra aquilo que Deus diz, aquilo que Deus coloca em nossas bocas para dizer. Aquele que havia viajado para Damasco com poder e comissão dos principais sacerdotes para prender e processar os crentes estava agora pregando o evangelho do Salvador, crucificado e ressurgido, fortalecendo as mãos dos que eram já os seus discípulos e continuamente trazendo novos conversos para a fé, a que outrora tão amargamente se opuseram. Então aqui nós vemos dois pontos importantes. Deus tem o poder de convencer até a pior das pessoas. Saulo perseguia a igreja e foi um dos mais influentes ali na questão de condenar Estevão à morte. Aquele que perseguia a igreja agora fortalecia a igreja. Deus é capaz de operar um milagre em qualquer pessoa. Por isso não cabe a mim e a você julgarmos as pessoas. Esse daí já está perdido, esse daí foi longe demais. Jamais devemos fazer isso. Devemos orar e trabalhar para que o Espírito Santo possa atuar na vida daquela pessoa, muitas vezes através de nós. Paulo fora anteriormente reconhecido como zeloso defensor da religião judaica e implacável perseguidor dos seguidores de Jesus. Corajoso, independente e perseverante, seus talentos e preparo tê-lo-iam capacitado a servir quase em qualquer atividade. Era capaz de arrazoar com clareza extraordinária, e por seu fulminante sarcasmo podia colocar o adversário em posição nada invejável. E aqui nós vemos o que os talentos que Deus nos dá pode fazer nas mãos de Deus. Corajoso, independente, perseverante. Seus talentos poderiam ter capacitado a servir em qualquer atividade. Ou seja, Paulo poderia fazer qualquer coisa e aí ele se dispõe a levar o evangelho, aquele evangelho que ele perseguiu, a Cristo que ele perseguia, agora ele converso, se dedica a tudo, coloca todos os seus talentos, todos os seus dons na obra de levar o evangelho. O que Deus não pode fazer com os nossos talentos nas mãos dele? O que Deus está deixando de fazer porque eu e você estamos retendo os nossos talentos, retendo os nossos dons? Devemos parar para pensar nisso, refletir nisso. Será que eu estou colocando de fato os meus dons à disposição de Deus para que Ele faça milagres através de mim? Que alcance pessoas através de mim? Saulo de Tarso, em caminho para Damasco, podia facilmente ter sido fulminado pelo Senhor. E muita força seria retirada do poder do perseguidor. E não é verdade? Saulo tinha uma influência muito grande e tinha um poder muito grande nas mãos de Satanás. E Cristo poderia ter matado ele ali e tiraria esse poder das mãos de Satanás. Mas Deus, em sua providência, não apenas poupou a vida de Saulo, mas converteu-o, transferindo assim o campeão do campo de inimigo para o lado de Cristo. Orador eloquente e crítico severo, Paulo, com seu decidido propósito inquebrantável,
coragem, possuía as próprias qualificações necessárias para a igreja primitiva. E muitas vezes eu e você estamos pensando em como, entre aspas, destruir aquelas pessoas que estão causando tanto mal, estão atuando de forma tão degradante para a questão do avanço da obra. Esse é o pensamento natural do ser humano: destruir, acabar. E Deus converteu e trouxe aquele campeão do inimigo para o seu lado. Eu e você podemos ser também aqueles que estão do lado de Saulo, usando nossos talentos nas mãos do inimigo, muitas vezes sem perceber, porque Saulo não pensava isso, ele pensava que estava sendo justo e zeloso na causa da obra de Deus. Não estamos verdadeiramente convertidos. Será que não estamos? Será que, assim como Paulo, achamos que estamos fazendo aquilo que é certo, mas fazendo aquilo que é errado? Tem tantas questões para pensarmos a respeito da nossa própria vida, refletirmos, buscarmos a Deus, buscarmos essa conversão genuína. Será que eu não estou sendo perseguido por alguns preconceitos, as mensagens que temos para os nossos dias de hoje? Será que eu, por preconceito, pelos meus próprios gostos, pela minha própria vaidade, eu não rejeito a reforma de saúde? Porque eu gosto de comer carne, eu quero continuar comendo carne e oro para que Deus coloque carne no céu? Será que eu não sou o campeão do lado do inimigo, atuando dentro da igreja? Deus quer nos converter verdadeiramente e nos tornarmos verdadeiros campeões ao lado dele. Mostrava irrefutavelmente que essas profecias se tinham cumprido literalmente em Jesus Cristo, em Jesus de Nazaré. O fundamento de sua fé era a segura palavra da profecia. Aqui, Paulo mostrando as profecias e explicando as profecias de que Jesus era verdadeiramente Filho de Deus e que veio a este mundo. E a base da fé de Paulo estava na palavra da profecia, na Bíblia. Se eu e você não tivermos o nosso firme fundamento na palavra de Deus, iremos esmorecer, estaremos andando por caminhos perigosos. Há muitas coisas na Bíblia que muitas vezes nós nos deparamos e não conseguimos compreender. Devemos nos debruçar, buscar, orar, para que possamos compreender, para que possamos aplicar em nossas vidas, para que possamos de fato viver toda a palavra de Deus e não só uma parte da palavra. Para que possamos colocar a nossa fé no firme fundamento da palavra, para que não venham ventos e ideias diversas e derrubem a nossa casa, derrubem o nosso alicerce, que nos tire do caminho. Se não estudarmos a palavra, se não buscarmos a palavra, se não vivermos a palavra, vamos ser destruídos antes de Jesus voltar. Ali na solitude do deserto, Paulo teve ampla oportunidade para sossegado estudo e meditação. Paulo ficou estudando no deserto, se eu não me engano, na Síria. Acho que ele fala e eu não trouxe aqui. Ficou estudando por 3 anos, ou aproximadamente 3 anos, estudando e meditando, buscando conhecimento na palavra. Recapitulou calmamente sua experiência passada, ele refletiu na sua vida, possuindo-se de genuíno arrependimento. Lembrando que o arrependimento nunca é um fruto nosso, é o Espírito Santo trabalhando em nossa vida. Então, o Espírito Santo estava trabalhando na vida de Paulo, e quando ele lembrava do passado, ele sentia o genuíno arrependimento. Buscou a Deus de todo o coração, não descansando até que tivesse a certeza de que seu arrependimento for aceito e seus pecados perdoados. Será que eu e você temos buscado a Deus sem descanso, com arrependimento, para que tenhamos a certeza que os nossos pecados foram perdoados? Será que a nossa oração é simplesmente: Senhor, me perdoe, eu faço de novo e não estou verdadeiramente arrependido? Paulo, ele ficou esmiuçando isso na vida dele, ele queria ter a certeza dentro dele mesmo que ele estava arrependido daquilo. E ele tendo essa certeza de que ele estava arrependido, ele teria a certeza de que Deus o havia perdoado. Será que
A nossa confissão de pecado não é só da boca para fora. Eu tenho que confessar os meus pecados. Senhor, perdoa os meus pecados. Não importa o que eu fiz durante o dia. Às vezes eu até sei o que eu fiz de errado, mas eu não peço perdão por aquilo. Eu só falo, perdoa os meus pecados, coloco tudo numa bola só e entrego para Deus. E continuo fazendo as mesmas coisas. Será que estamos analisando as nossas vidas juntamente com o estudo e a meditação em cima da palavra de Deus? Ananias vai ter certeza de que Jesus estaria com ele em seu ministério futuro. Paulo queria ter certeza de que Jesus estaria caminhando com ele durante seu ministério, que ele estaria levando a palavra com Cristo ao seu lado. Será que temos orado para que Cristo esteja ao nosso lado durante os nossos dias, para que levemos a mensagem com Cristo ao nosso lado? Será que estamos levando a mensagem? Esvaziou a alma dos preconceitos e tradições que lhe haviam até então modelado a vida e recebeu instrução da fonte da verdade. Será que não estamos colocando esses preconceitos e tradições, aquilo que aprendemos desde pequeno, em nossas vidas e não abandonamos para entender e buscar de fato o que a palavra de Deus nos diz? Quando a mente de um homem é posta em comunhão com a mente de Deus, o finito com o infinito, o efeito sobre o seu corpo, a mente e a alma vai além do admissível. Em comunhão tal é encontrada a mais alta educação. Aí de fato a sabedoria resplandece no ser humano. Quando eu me conectar com Deus, quando você se conectar com Deus, verdadeiramente buscando no estudo da palavra, refletindo, meditando, orando, clamando a Deus por perdão, clamando a Deus para que Ele esteja ao nosso lado, no nosso caminhar, no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar. Aí demonstraremos a verdadeira sabedoria àqueles que estão ao nosso redor. A magnitude da obra que estava à sua frente levou-o a dedicar muito estudo às Escrituras Sagradas. A magnitude da obra, a importância, a grandeza. Paulo, naqueles dias, na igreja primitiva. E nós, hoje, com Jesus voltando, quão maior a magnitude da obra que temos hoje em nossas vidas? Estamos tendo o mesmo preparo que ele teve? Estamos buscando da mesma forma que ele buscou? A magnitude da obra que estava à sua frente levou-o a dedicar muito estudo às Escrituras Sagradas. Estamos dedicando, estamos buscando, estudando dessa forma, a fim de que pudesse pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça em vão. Não pela sabedoria do homem, mas pela sabedoria de Deus. Aquilo que Deus quer, como Deus nos mostrou nas Escrituras, assim iremos falar. Mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de todos os que ouvissem não se apoiassem em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Estudar as Escrituras para ensinar, para que o firme fundamento da fé daqueles que estiverem ouvindo não estejam no pregador, não é naquele que passa a palavra, mas da fonte daquele que trouxe a palavra. Nas Escrituras, na Bíblia, a minha fé, a sua fé e a fé de todos deve estar pautada na Bíblia. E quando ensinarmos, devemos apontar para a Bíblia, para as Escrituras. Ao examinar as Escrituras, Paulo aprendeu que através dos séculos não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as quais não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. E assim, considerando a sabedoria do mundo, a luz que promana da cruz, Paulo se propôs nada saber, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Paulo abriu mão de toda a sabedoria do mundo para aprender de Cristo, aprender a Cristo e ensinar a Cristo.
E aqui um ponto importante, principalmente para aqueles, eu não sei, eu não tenho estudo, eu não tenho recursos. Então é você mesmo que Deus quer, para que você não se glorie, para que as pessoas não olhem para você, porque quando olharem para você vão ver a Deus, porque vão falar, nele não há sabedoria, olha de onde ele veio, olha o que ele... Como que ele sabe de tudo isso, como que ele compreende tudo isso, como? Tendo as origens que ele teve. Não é por você, não é de você, mas é de Deus. Deus escolhe as coisas loucas, as pessoas inimagináveis. Deus poderia escolher, hoje em dia, uma pessoa importante, um grande influenciador da internet, ou um presidente importante para pregar a palavra, para viver e ensinar, mas não. Ele escolheu a mim e a você, pessoas que não têm tanta influência, assim, tanto impacto, não têm tantos recursos, para levar e viver a mensagem. Se fosse o ser humano escolhendo, escolheria outras pessoas, pessoas que falam bem, pessoas de grande conhecimento. Mas não, ele chama nós, eu e você. E se fizermos assim como Paulo, de abrirmos mão desse mundo e agarrarmos a Cristo, iremos pregar da mesma forma. Mas hoje as pessoas só reclamam, eu não sei pregar, eu não sei fazer isso, não se colocam nas mãos de Deus para assim fazer. Se não nos colocarmos nas mãos de Deus, nada poderemos fazer em prol de Deus. Através de todo o seu ministério posterior, Paulo jamais perdeu de vista a fonte de sua sabedoria. Mesmo Paulo agora se instruindo na palavra, conhecendo a palavra, ele jamais perdeu de vista a palavra, jamais perdeu de vista a Cristo, que é a fonte da sabedoria, de onde vem a sabedoria dele, de onde deve vir a nossa sabedoria. Se estivermos olhando para Cristo, jamais iremos nos ensoberbecer. Ouviu declarar anos mais tarde, porque para mim o viver é Cristo. Quando para mim e para você o viver for Cristo, assim como para Paulo, as nossas vidas vão mudar, a vida dos que estão ao nosso redor vão mudar, e Jesus vai voltar. Quando nada mais nos importar a não ser Cristo. Era-lhes difícil crer que tão fanático fariseu e um dos que tanto fizera para destruir a igreja se pudesse transformar num sincero seguidor de Jesus. E aqui está falando para aqueles que seguiam a Cristo. Era-lhes difícil crer que tão fanático fariseu se tornaria um sincero seguidor de Cristo. Quantas pessoas eu e você não estamos subestimando? Achando que aquela ali nunca vai pregar, aquela ali nunca vai para frente, aquela ali nunca vai levar o evangelho, aquela ali nunca vai se converter. Devemos tomar cuidado com as nossas ações. Paulo estava certo de que esses mestres em Israel, com os quais estivera tão bem familiarizado, eram tão sinceros e honestos como ele o fora, mas apreciava erradamente o espírito de seus irmãos judeus, e na esperança de sua rápida conversão estava condenando a amargo desapontamento. E agora Paulo aqui também, julgamento para bom ou para mal, não devemos fazer juízo. Paulo aqui julgou que aquelas pessoas que estavam com ele eram sinceras. Quando elas entendessem aquilo que ele traria, elas iriam se converter. Julgamento nem para bem, nem para mal. Não devemos julgar ninguém. E Paulo teve um amargo desapontamento, porque julgou que aqueles que estavam com ele, os amigos dele, aquelas pessoas que colocaram ele como fariseu, que deram aval para ele ir perseguir os cristãos, aquelas pessoas ele julgava sinceras e queriam se converter. Um amargo desapontamento. Não devemos julgar, nem para mal, nem para bem. O último texto. A partida de Paulo suspendeu por algum tempo a oposição violenta dos judeus e a igreja teve um período de descanso, na qual muitos foram acrescentados ao número dos crentes. Aqui um ponto importante. E eu já falei algumas vezes, a igreja não avança, a obra não avança. Nessas semanas eu já falei sobre isso. Porque não temos perseguição, não trazemos perseguição porque não vivemos o evangelho. Se vivêssemos o evangelho de fato, nesses momentos de descanso, a igreja iria crescer,
assim como ele estava crescendo. No momento de perseguição, ela também iria crescer, com oposição. Muitas vezes nós estamos acomodados porque não há perseguição a nós. Se houvesse perseguição, ou iríamos abandonar verdadeiramente a fé, porque não queremos sofrer perseguição, lutas, enfim, ou iríamos ter um reavivamento verdadeiro, iríamos avançar com grande poder a obra. Devemos aproveitar esse período em que estamos relativamente sem perseguição. Aqui no nosso país, alguns países sofrem já perseguição, sim, mas na nossa realidade aqui, e na maioria das pessoas do Ocidente, não tem essa perseguição. Então deveríamos sim fazer a obra avançar. Coisa que não acontece, porque estamos acomodados com as coisas como estão. Não reformamos a nossa vida, não temos um reavivamento, não buscamos a palavra, não estudamos. Se fizéssemos uma parte só do que Paulo fez, já seria o bastante para começar a mudar toda a mentalidade da igreja. Se estivéssemos estudando, se estivéssemos abandonando o mundo para ter a Cristo, estivéssemos nos aprofundando na palavra, colocando ali para que ela seja o nosso firme fundamento, iríamos mudar não só as nossas vidas, mas a vida da igreja, a vida do nosso bairro, da nossa cidade. Iríamos fazer de fato uma transformação ao nosso redor. Que possamos buscar isso, possamos olhar para Paulo agora e ver um exemplo a ser seguido. Cristo, o maior exemplo, sim, mas nós temos exemplos agora de pessoas, vamos dizer assim, comuns. Nós temos um exemplo de conversão. Olha a conversão de Paulo, onde ele estava e onde ele foi parar. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que não entendeu, algum ponto que queira comentar para a gente estudar e crescer juntos, deixa nos comentários. Pede de oração nos comentários que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, que mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, que mensagem poderosa para nós nessa manhã. Que o Senhor, por favor, nos ajude, Senhor, a abandonarmos esse mundo, nos apegarmos a Ti, focarmos na Palavra, estudarmos, olharmos para Cristo, onde deve estar o nosso fundamento, e possamos, Senhor, viver e fazer toda a Tua vontade, Senhor. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, derrame teu Santo Espírito sobre nós, Senhor. Nos ajude a fazer toda a Tua vontade aqui, Senhor. Possamos refletir o caráter de Cristo. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus. Que Deus te abençoe.